Bom dia, bom dia pessoal, papais e mamães. Estamos aqui com a Ajuda Profissional, que é o novo quadro do canal. Nos acompanhem nas redes sociais, deem nosso joinha sempre, divulguem nosso canal. Estamos aqui com a doutora Juliana Leite, que vai responder algumas questões que as seguidoras e seguidores deixaram para mim em uma das fotos. Terão muitas respostas, cada vídeo terão 10 perguntas e respostas, tá? Acompanhem a gente então e vamos lá. Então, doutora Juliana, fala um pouquinho de você, se apresente para a gente começar as perguntas e respostas. Vamos lá. Então, eu sou a Juliana Leite, a doutora Juliana Leite, eu sou pediatra. Eu estudei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde eu fiz medicina. Eu, a doutora Carla, conheci ela desde lá. E depois eu fui fazer pediatria na Santa Casa de São Paulo. E lá eu também já emendei e fiz oncologia e hematologia pediátrica. E já estou formada aí desde 2015 da oncologia, né? A pediatria já antes disso. E agora eu estou atendendo consultório, trabalho nos hospitais também. Tenho título pela Sociedade de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, o TEP, né, título de especialista em pediatria. E é isso, a gente nós vamos deixar o link do Instagram dela aqui embaixo para quem quiser se consultar com ela, que já deu para perceber que vale a pena levar seu pequeno lá. Vamos lá, primeira pergunta da Gislaine.b, sobre a questão de fala da criança de 1 a 2 anos. Como se dá o processo de desenvolvimento e atividades para a criança para melhorar esse fator? Então, geralmente a criança de 1 a 2 anos, ela já tem que falar algumas coisinhas. Então, assim, ela já tem que ser capaz de formar frases, mesmo que curtas e mesmo falando da forma dela, forma errada, né, como a gente diz, mas ela já tem que formar pequenas frases. Então, por exemplo, quer bola, quer água, e pedir realmente o que a gente pode fazer para estimular. Quando a criança não fala ou simplesmente só aponta e ainda assim não tem aquele estímulo, a gente sempre tem que se fazer um pouco de desentendido. Então a criança aponta, aí a gente tem que falar, mas você quer o quê? Não estou entendendo, o que você quer? E estimular para ela falar, quer água, quer a bola. Porque nessa idade a criança já tem toda a compreensão do que é o não, do que é o sim, do que ela pode, o que não pode. E tudo que você fala para ela, ela já compreende certinho tudo que ela tem que fazer, o que ela faz, o que ela fala. Só que muitas crianças ainda não falam por falta de estímulo. Então é muito importante estar estimulando essa parte aí. Tem algum ponto gatilho de máximo de tempo que a criança precisa formar frase ou começar a balbuciar alguma coisa? Olha, até os 2 anos, a criança precisa já estar formando frases curtas, mas pelo menos emendando 2 palavras pelo menos. Tá. Pelo menos. E se não estiver fazendo isso, o que é indicado? Sempre indicado passar para o pediatra, e o pediatra vai provavelmente indicar fonoaudiologia, tentar melhorar essa parte dele, além dos estímulos. Claro, os estímulos precisam sempre estar sendo desde casa, com os próprios pais começando, todos os familiares ao redor, mas se não, mesmo assim a criança não falar, às vezes a gente consegue perceber distúrbios antes mesmo dos 2 anos. A gente consegue perceber já 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. Se a criança já não falar nada, a gente já consegue perceber e ir acompanhando. Tem a parte de observar, de estimular, mas se não estiver indo, fonoaudiologia primeiro, terapia ocupacional também ajuda bastante. Aí o pediatra vai ver qual que é o melhor caso para cada criança, se não tem nenhum distúrbio de doença, nada. Legal, vamos à segunda pergunta, pessoal. Essa é uma pergunta que muita gente, principalmente familiar, de todas as famílias, falam, mais um docinho, uma coisinha, por que ele não vai dar ele tá com vontade, olha a carinha dele. Então vamos lá, saber sobre isso. A Giantonice perguntou, a partir de quantos anos é liberado para comer doce, chocolate? Então, esse é um problema na pediatria, é um grande problema. Porque geralmente a criança ela é 0 açúcar, pelo menos até os 2 anos. Então, realmente, 2 anos de vida até os 2 anos não deve se colocar nada de doce na boca de uma criança. Nem bala, nem chocolate, nem bolo que vai açúcar, nada disso é aconselhável. Então, a partir dos 2 anos, os pais podem começar dando um chocolatinho ou outro, uma coisinha ou outra. Muito pouca quantidade também. E bem dosado aí, para não ficar um vício. Porque o paladar doce a gente já tem muito fácil de aceitar. e se introduzir muito rápido para a criança, isso pode atrapalhar a alimentação. Além de todas as outras
problemas que isso pode causar. Como hoje em dia já tem até estudos que provam que açúcar antes dos 2 anos tem mais predisposição a ter doenças no futuro, comorbidades no futuro, que não é adequado. Vamos para a terceira pergunta, pessoal. Vamos falar sobre a amamentação materna mesmo, do peito, tá? E não de fórmulas, enfim. A Letícia Teixeira 246 quer saber, se eu não der leite do peito para meu filho, ele não será um bebê saudável igual aos outros bebês? Não é bem assim, a gente não pode encarar dessa forma também, né? Porque tem mães que realmente não conseguem amamentar, não é o intuito não é a gente prejudicar, não é dessa forma. Mas vamos lá, leite materno tem muito benefício e realmente todos os anticorpos que tem no leite materno não vai ter em outros leites. Seu filho não quer dizer que seu filho não vai ser saudável se tomar outros leites. Ele pode ser uma criança saudável sim, porque esse não é o único componente. Então assim, toda a proteção que a gente faz para a criança, todos os cuidados que a gente toma, evitar lugares aglomerados, evitar aquelas visitas logo depois da maternidade, que a criança vem, às vezes pessoas resfriadas, gripadas, que uma gripe comum já pode causar uma infecção gravíssima na criança. Então assim, tudo tem que dosar bastante, mas sim, o leite materno acaba sendo o melhor alimento para a criança. E ele tem todos os anticorpos maternos e ele causa, além de muitos outros benefícios, além dos anticorpos que ele tem. Então isso acaba sendo uma proteção a mais. Não quer dizer que seu filho não vai ser saudável, mas a proteção do leite materno, ele estaria a menos aí se não tivesse tomando esse leite. E deixa eu te perguntar, o que determina, assim, para a saúde da criança, se a mãe amamenta até os 7 anos, até os 7 meses, como a Babi, por exemplo, ou alguém que nunca conseguiu amamentar, ou alguém que amamenta até os 3 anos? Você acha que na fase adulta isso vai ter algum impacto, alguma coisa assim? Então, geralmente o que a pediatria recomenda é que seja amamentado até os 2 anos ou mais. Então isso pode ser esticado e realmente tem muitos benefícios. Já tem até estudos que falam que as crianças que são amamentadas ao peito, elas têm menos chances de alergia, as crianças que são amamentadas até os 2 anos têm menos chances de alergias, as crianças que foram amamentadas há menos tempo. Até os 7 meses, uma ótima idade que a criança foi amamentada, mas claro, 6 meses é o que a gente sempre indica, 6 meses é exclusivo leite materno. Além disso, o que conseguir é sempre benéfico. Então, conseguiu a mais que isso, pra gente é sempre um benefício, sempre um ponto positivo para a criança, para a saúde dela. Então, isso vale a pena sim. Se conseguir, 2 anos ou mais, não tem limite. Certo. Karine Veloso 39. Estou de 36 semanas, à espera de Lorenzo. Minha dúvida é, quando o bebê nascer, é aconselhável dormir com os pais devido à síndrome da morte súbita ou isso é um mito? Não, isso não é um mito. Antigamente, a gente recomendava dormir no quarto dos pais até pouquíssimos meses de vida. E hoje em dia, já foi visto que quanto mais a criança dorme no quarto dos pais, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até os 6 meses, pelo menos até os 6 meses no quarto dos pais. E a Sociedade Americana já recomenda até 1 ano. Então, realmente, dormir no quarto dos pais, não na mesma cama, no cantinho dele, um berço acoplado, um carrinho, um Moisés, de uma forma que seja adequada para a criança, é a melhor para a morte súbita, realmente. E o que é a morte súbita, para quem não sabe? A morte súbita realmente pode acontecer, geralmente no primeiro ano de vida. A criança, os pais geralmente não percebem que a criança morreu, né, pode acontecer. Não tem nada que a gente saiba ao certo o que causa a morte súbita. O que a gente sabe é que ela pode acontecer até 1 ano, tem risco, e tem como a gente evitar. E aí todos os fatores para evitar a gente sempre orienta os pais. Não só o modo de dormir, modo de alimentação, todas as formas, como deve ser o berço, o local onde a criança dorme, enfim. Mas realmente o porquê dela acontecer, a gente ainda não descobriu. Isso é um grande problema ainda tem muito estudo ainda para esse caso, né? Da morte súbita realmente. Alô, mãe Isadora. Oi, Gui. Bom, minha dúvida é, qual a melhor forma de introduzir alimentos sólidos na refeição da criança? O melhor seria começar pelos doces, frutas, ou pelas patinhas salgadas? Então, geralmente o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é ainda começar pela parte doce, que seriam as frutas.
Gente, já existe vários métodos aí de introdução alimentar, mas o início deveria ser pela parte da fruta. É recomendado 2 vezes por dia o início, então seria o período da manhã e o meio da tarde. E depois de algum tempo, mais ou menos 7, 10 dias, aí introduzir a papa salgada, que na verdade não tem sal. Não precisa ser necessariamente a papa salgada, né? Pode ser pelo método BLW, introduzir os alimentos que a gente diz que não são os doces, que seria já os legumes, as proteínas, outros alimentos. Então explica pra gente um pouquinho o que é o método BLW, que é tão falado e discutido por aí. Então, o método BLW é o método da alimentação ativa, né, que é participativa da criança. Então, a gente coloca os alimentos para a criança de uma forma que seja adequado para ela conseguir pegar com as mãos e ela vai conhecer os alimentos. Então, a partir daquele momento que é colocado na frente dela, não em forma de papa, a criança já passa a conhecer os alimentos pela mão, então textura dos alimentos, a consistência, se eles são mais moles, mais duros. E aí, quando ela colocar na boca, ela vai começar a sentir o sabor e vai começar a ver como é aquele alimento. Na verdade, a alimentação da criança, o primeiro ano de vida, o mais importante ainda não é a comida, o quanto que ela vai comer. E sim, ela conhecer os alimentos, ela aprender a comer. Ela ainda não sabe que tudo aquilo é de comer. Então vai colocando na frente dela e ela vai aprendendo aos poucos, vai gostando, vai selecionando e assim ela vai fazendo a parte ativa da alimentação. É muito legal, nem todas as crianças estão aptas a isso já logo nos 6 meses, então isso tem que ser muito avaliado pelo pediatra, porque precisa ter todo o desenvolvimento neurológico para conseguir estar pegando a comida, conseguir colocar na boquinha, muito bem monitorado. Geralmente a criança tem que estar sentada, sempre com os pais por perto, mas deixar com que ela participe daquela alimentação. Acho que muita gente leiga no assunto tem essa dúvida. A Tati Dantas pergunta: minha dúvida é sobre a amamentação também. É verdade que tem leite da mãe que é fraco para a criança? E o correto é amamentar até que idade? Ou o bebê que decide quando para? Então, não, isso é um mito. Isso é um mito e assim, não existe leite fraco. O leite é adequado para cada criança. O seu leite é adequado para o seu filho. Não existe leite fraco, não se preocupe na amamentação. Se precisar de auxílio em relação à pega, se estiver sentindo dor, tudo isso tem auxílio, tem como ser feito, tanto pelo pediatra, pelos enfermeiros, consegue ter toda essa ajuda. Mas não existe leite fraco, então mamães não fiquem noiadas com isso. Não existe leite fraco, não ouçam muita gente que é palpiteiros ao redor, isso atrapalha bastante. Principalmente, normalmente, a família. Exatamente, os mais velhos, exatamente. Pediatra e vó geralmente brigam bastante na consulta. Na brincadeira, a gente se dá bem com vó, mas geralmente não é para dar chá. Os conceitos vão mudando, né? Da época que eles criaram. Exatamente, exatamente. Uma pergunta minha: se você pudesse chegar numa consulta com o casal que está para ter filho e pudesse dar um conselho apenas, qual que seria esse conselho? Que está para ter filho? Se a consulta de pré-natal, no caso? Então, na consulta de pré-natal, na verdade, eu vou falar 2 coisas. A primeira, que eu acho mais importante, são os pais gostarem da pediatra. Primeiro tem que se identificar com o pediatra, confiança, passar a confiança, gostou do vínculo e aí já escolher realmente o pediatra certo para cuidar do seu filho. O segundo, que eu acho muito importante para os pais, é a amamentação, orientação da amamentação, porque logo no primeiro momento que a criança nasce é o mais importante de ser começado. De pegar confiança, na maternidade, né? Exatamente. Muitas maternidades têm o costume de entrar com fórmula no começo, e não é bem assim. Já com bastante trabalho, bastante paciência, você consegue fazer com que faça a amamentação. Só leite materno exclusivo, não tem porquê dar fórmula para um recém-nascido já na maternidade. O Henrique, ele tomou fórmula já na maternidade, porque ele não conseguia pegar o peito e pegava um pouquinho, aí a Babi já ficava nervosa, assim, atrapalhava já na amamentação. Já atrapalhava, aí o Henrique chorava, aí já entraram com... Devia ter alguém para orientar melhor, para ter paciência, explicar, pegar toda a técnica. Acho que tem que ter paciência e não pode se desesperar. O bebezinho não vai morrer de fome porque ele vai mamar agora ou daqui 5 minutos na vendativa, né? Exatamente, com certeza. Pessoal, algumas pessoas falaram nos outros vídeos que eu tô com tosse emocional. Não, eu tô com uma tosse alérgica por causa da minha máscara que eu uso diariamente.
já faz quase 1 mês e meio. E agora eu troquei a máscara para não ter essa tosse. Enche as paciências, mas tá passando, tá bom? Vamos falar sobre sono do bebê. Daiana Mota, uma dúvida que tenho. Nos primeiros dias de vida, o que é correto? Deixar o bebê dormir a hora que quiser para que ele se desenvolva melhor? Ou já criar uma rotina de sono imediatamente? Então, já desde o início com a criança já é essencial ter uma rotina de sono. E assim, a rotina de sono não significa ter que acordar o bebê, nada disso, não é bem por aí. Mas é importante a rotina porque a criança ela se adequa àquela rotina e conforme ela for crescendo, tudo que for mudado, tudo que for diferente daquela rotina, ela vai se irritar. E vai se irritar, vai chorar bastante, vai criar um estresse desnecessário. Então assim, desde o primeiro minuto é importante ter a rotina. E é um pouco ao contrário do que a gente pensa. Para a criança dormir bem, ele precisa tirar sonecas vigorosas durante o dia. O que são essas sonecas vigorosas? São sonecas de pelo menos 1 hora. Se ele não tirar essas sonecas de pelo menos 1 hora, ele não vai dormir tão bem à noite. As sonecas de menos de 1 hora praticamente são desconsideradas. Então uma criança tem que dormir pelo menos 1 hora em cada soneca, dependendo da faixa etária, para poder ter um sono melhor à noite. E criar aquela rotina, dormir cedo, no máximo aí até 9 horas da noite estar dormindo. Antes desse horário já criar uma rotina como se a casa inteira fosse dormir, deixar o ambiente já mais escurinho, mais calmo, sem televisões, sem rádio, sem outros sons. No máximo uma luz bem calma no ambiente, uma luz azul, deixar para a criança tenha confiança naquele momento e com os pais por perto, como se também os pais fossem dormir, todo mundo falando mais baixo em casa, sem nada que atrapalhe aquele momento. Tem crianças que gostam muito do banho, relaxam muito com o banho. Então, no momento de antes de dormir, já tem que começar aquele relaxamento. Então, pode dar um banho, fazer a criança relaxar, fazer um chantal, fazer uma massagem, põe para mamar e aí, teoricamente, começar a rotina do sono para dormir logo em seguida disso. Eu sempre fui muito chato com essa parte do sono com o Henrique. Desde que ele nasceu, a gente já instituiu rotina. Na época, era o 6º dia de vida dele, então ele ficou 3 na maternidade e 3 dias em casa. Ele já foi pro quarto dele. Hoje em dia a gente já sabe que é recomendado ficar com os pais no quarto, em lugar diferente, tudo. No mesmo lugar, mas em cama diferente, mas a gente já instituiu uma rotina no quarto dele. E aí a gente fez uma rotina que ele tinha exatamente esse sono da tarde, o soninho da manhã, e chegava umas 6, 6h30, a gente já dava um banho relaxante, com a casa toda desligada, tudo legal, e aí já entrava para a amamentação e o soninho dele. A gente sempre pôs uma musiquinha, um ruído branco. Isso. Uma época a gente colocava ópera, que acalmava ele gostava, e depois tinha as mamadas da madrugada. Então, desde muito cedo, ele respeitou essa rotina, então isso funcionou muito bem com o Henrique. Funciona até hoje. A gente é muito chato com a parte de rotina. Em viagem, por exemplo, tá um baita de um sol na praia, não sei o que lá, deu 2h30, ele já vem encostando, já quer dormir. E ele dorme de 2 a 3 horas da tarde. Ele tem esse sono, é regra. E eu sempre respeitei também que eu ouvi, não sei se é mito, que lá pelas 7h30, 8 horas tem uma liberação maior de melatonina. Exatamente. Então eu sempre fiz questão de respeitar esse horário, esse período, para aumentar o nível de GH, não é? Isso. Que é aquela história da criança crescer à noite. Isso. É verdade, é exatamente isso. A criança cresce à noite. Porque nosso ciclo circadiano é exatamente esse. A gente está totalmente influenciado pelo sol, pela noite. E à noite é que a liberação disso. E aí quando a criança cresce, realmente. E não só pelo crescimento, tem todo o benefício da criança dormir cedo e poder ter aquele sono vigoroso mesmo. Poder ter uma rotina. A rotina é o mais importante. Então assim, no máximo até as 9 horas da noite. Se conseguir antes disso, melhor ainda. Às vezes a gente sai pra comer, tudo, mas assim, em 80% da semana, a rotina é respeitada assim, rigidamente. Perfeito, é isso mesmo. Ele dorme por volta de 12 horas à noite, mais 3, de 14 a 16 horas por dia. Ótimo, é isso. É a faixa? É, exatamente. Que é recomendado. Cada criança, isso varia muito da idade também, mas cada criança
conforme ela já for tendo o sono dela agora, vai ser mais ou menos como ela vai crescer e ser no futuro. A partir de 1 ano isso é mais evidente ainda do que no primeiro ano de vida. Ixi, ele vai dormir o dia inteiro. Vou ter problema na escola com ele. Volta da escola e dorme, aquela criança assim. Mas é ótimo, porque quanto mais a criança dorme, mais ela vai estar calma, uma criança calma e tranquila para poder, o aprendizado vai ser melhor na escola, então ela precisa daquele soninho, tudo bem, vamos respeitar e tem que realmente dormir. E as sonecas precisam também ser vigorosas. Ele dormir mais de 1 hora em cada soneca é perfeito, é exatamente o que a gente preconiza. E tudo isso foi dado e foi feito porque vocês tiveram realmente a rotina. Tem que insistir, porque a rotina é insistência. Tem que ter paciência. Isso, exatamente. Vamos para a última pergunta do vídeo, pessoal. Carolina Lohan. É sobre alimentação. Uma criança já um pouquinho maior, com menos de 2 anos, mas um pouquinho maior do que o bebezinho que a gente entrou em discussão em algumas perguntas. Boa noite. Bem, gostaria de saber o que fazer quando a criança sempre faz um show na hora da refeição. Chora, esperneia, vira o rosto, mas no fim sempre acaba comendo. O show, no caso, é apenas até a mãe conseguir dar a primeira colherada de comida. Daí ele para e come normalmente, mas sempre faz birra antes disso. Como lidar e como acabar com isso? Então, realmente, conforme a criança vai conseguindo comer sozinha, tem que deixar ela comer. E a hora da alimentação não pode, não deve ser uma hora tão agitada assim. Então tem que ter muita calma, muita paciência e não precisa estar dando na boca da criança. A criança sabe o quanto que ela necessita. Geralmente a partir dos 2 anos de idade, a criança come pouco, porque ela cresce muito mais, tem aquele desenvolvimento muito mais rápido nos primeiros anos de vida. A partir dos 2 anos, às vezes acontece dela até querer fazer birra, né? Aquele terrible two. Então pode acontecer da criança não querer comer porque os pais estão oferecendo, porque estão estipulando que seja daquela forma. E não precisa ser dessa forma. A criança deve se sentar à mesa junto com toda a família e todos devem comer no mesmo horário, mas deixar com ela. Ela vai comer da forma que ela quiser, pegar a quantidade que ela quiser e entregar mesmo, fazer um pratinho para ela como se fosse mais uma pessoa na mesa. E se ela quiser mesmo ela pegar, pode deixar também, sem problema. Se quiser pegar com a mão, pode. Se quiser pegar com a colher, pode. A alimentação ali deve ser uma coisa bem fácil e não deve ser insistida. Não, só vai sair da mesa depois comer tudo, de jeito nenhum. Então, cada vez que for estipulado isso, for feito chantagens, tudo isso está errado. Isso pode piorar ainda mais e virar um trauma para a criança a hora da alimentação. Não é o adequado, não. Eu acho que chantagem em nenhuma fase da vida. Nenhuma fase da vida, nunca. É legal, né? A gente também, às vezes a gente se pega, enriqueci, aí eu falo, amor, corta o si. Exatamente. Da chantagem, a gente tenta sempre fazer dessa forma também. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo com a pediatra Juliana. Faremos outros na sequência para não ficar muito alongado, tá? Então nós vamos cortar, editar e publicar ao longo das semanas. Teremos muitas outras perguntas, teremos vídeos explicativos, terá muito material legal. Então nos acompanhe nas redes sociais, dê o seu joinha e divulgue nosso canal. Obrigado, tchau, tchau.